Parece não haver respostas adequadas para tudo o que nos sucede na vida. E Job também não, sendo um homem, ou por outra, sendo um homem de quem o próprio Deus deu testemunho dele, também não sabia tudo. Mas ficou firme no seu grave problema de perder a saúde, perder a família, as propriedades, e contemplando aquela situação ainda podia dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Entretanto, a fé produz milagres, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. O cego de Jericó clamou a Jesus e recebeu os seus olhos. Jesus perguntou-lhe: o que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Podemos dizer amém? Amém. Nós dissemos há bocado que para Deus não há acepção de pessoas, e Jesus é o mesmo. O centurião de Cafarnaum disse a Jesus: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra e meu criado sarará. E naquela mesma hora o criado foi curado. Aquela mulher de fluxo de sangue, que depois de ter gasto toda a sua fortuna com os médicos durante 12 anos de sofrimento, foi curada quando tocou no vestido de Jesus. Até a mulher cananeia viu a sua filha libertada dos demônios porque pregou uma pequena palavra, uma pequena mensagem a Jesus. Quando Jesus disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela respondeu para trás: às vezes é preciso responder ao Senhor da mesma forma. Está bem, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Oh mulher, por essa palavra vai, que o demônio já saiu da tua filha. E esta não era crente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Hebreus 13, verso 8. Marcos 10, 51, 52. Mateus 8, 5 a 13. Lucas 8, 43 a 48. E Mateus 15, 21 a 28 são as passagens que eu li. Segundo estas Escrituras, podemos também nós receber como os outros. E se não recebemos quando clamamos, não desanimemos, mas continuemos, porque Deus vê o nosso sofrimento e por razões que Deus sabe, poderemos ter um milagre maior. Amém. Como foi no caso de Lázaro. O Senhor não atendeu ao pedido das suas irmãs, porque Ele sabia muito bem o que havia de fazer. Se o Senhor viesse e curasse o seu servo, não passaria de um ato de cura, mas deixou que ele estivesse bem morto, para quando ele viesse já cheirasse mal, para depois fazer um milagre maior. Então houve um milagre de ressurreição. Deus pode não responder quando a gente entende ou quer. Os irmãos ainda se lembram do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O facto é que o Senhor ressuscitou a Lázaro. São João 11, verso 1 ao verso 45, para toda a história. Se algum crente não receber a sua cura, não deixe de crer em Deus, porque o Senhor sabe muito bem o que é melhor para nós do que nós próprios. E pode não responder no tempo da nossa aflição, mas pode responder de outra forma, quando a gente não espera e o milagre ser maior. Porque estas coisas são baseadas nas Sagradas Escrituras. Vamos dar uma ilustração de uma resposta de uma mãe crente, de uma viúva crente que já tinha perdido o seu marido e que orava ao Senhor pelo seu filho. A história conta-se como verdadeira, que certa mãe já viúva vê o seu filho de tenra idade ficar muito doente, e tal era a enfermidade que a morte estava chegando de novo ao seu lar, e vendo ela aquela situação, clamou a Deus para que livrasse da morte aquela criança, e disse ao Senhor: eu não me conformo se me levas o filho. Já me levaste o marido, eu não me conformo se me levares o filho. Sabe o que é que aconteceu? Quando aquela mãe disse: eu não me conformo, estaria ela certa na sua oração? Vamos ver o resto da história. O filho foi curado e cresceu e fez-se um homem. Sabe o que é que veio acontecer? Ele deu num bandido.
O sofrimento daquela mãe depois era pior. Deu num assassino. E agora a oração daquela mãe era: oh Deus, leva o meu filho. Oh Deus, leva o meu filho. Mas o Senhor queria levá-lo quando ela era criança. Mas a mãe não se conformava. Deus sabe muito bem o que faz. E então aquela mãe não teria passado pelo sofrimento de ver o filho naquela situação. E nós estamos quase a terminar. O pecado pode causar doenças. Uma das causas pelo qual as doenças podem vir às pessoas pode ser pecado na sua vida que não foi confessado e viver sem pecado. As Escrituras falam disso em João 5, 1 a 14. A enfermidade neste paralítico era por causa do pecado. Jesus avisou-o: já estás são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isto está escrito em João 5, verso 1 ao verso 14. Portanto, há enfermidades que podem ser oriundas do pecado. Por vezes, quando as pessoas são curadas e libertadas e voltam a pecar, não dando valor ao que Deus fez neles, na sua situação pode ficar 7 vezes pior, como diz em Lucas 11, 27 a 32. Diz que o espírito imundo que saiu daquela casa anda dizendo que voltará para a sua casa e a achará varrida e adornada. É de facto isto que acontece a uma pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É que Deus limpa aquela casa e expulsa o demónio daquele lugar para dar entrada ao Espírito Santo. Mas quando a pessoa não dá valor à limpeza que Deus operou pela sua palavra e pelo sangue do seu Cordeiro, não dá valor, então 7 voltam com aquele que estava lá e aquele lugar será 7 vezes pior. É isto que diz a Bíblia, pela boca de Jesus em Lucas 11, 24 a 28. Até podem haver crentes que dão pouco ou nenhum valor ao tomar a Santa Ceia em pecado, e Deus os repreende, deixando que as enfermidades venham aos seus corpos, como está escrito em 1 Coríntios 11, 27 a 32. E finalizando, no meio do sofrimento, seja qual for a causa, saibamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados por seu decreto. Podemos dizer amém? Amém. No passado, houve um profeta chamado Eliseu. Era um profeta do Senhor, fez o dobro dos milagres de Elias. Era um profeta, um servo de Deus, mas ele morreu de uma doença. O profeta do Senhor morreu de uma doença. Então, que se vai dizer de um homem que era usado por Deus para curar os outros e morreu de uma doença? Mas sabe o que é que aconteceu? A unção do Espírito Santo ainda estava nos seus ossos, mesmo lá onde ele foi sepultado. A unção do Espírito Santo ainda estava nos seus ossos. Porque atiraram um homem para o lugar onde estavam os ossos de Eliseu, um homem morto, e ao tocar os ossos de Eliseu, esse homem ressuscitou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos isso em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Isaac, o patriarca de Deus, ele ficou cego, mas era um patriarca. Gênesis 27, verso 1. E o Salmo 90, verso 10, diz que se alguém pela sua robustez chega aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. E em Eclesiastes 12, verso 1, com que temos de terminar esta noite, diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que não terás contentamento neles. Venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém. Ninguém pode fugir aos factos nem às realidades, mas podemos continuar a combater contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade que nos querem fazer pecar contra o Senhor, e podemos resistir à doença e à enfermidade
clamando pelas feridas de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem bem. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.